Então vamos em Gênesis capítulo 9. Gênesis 9, versículo 20, diz assim a palavra de Deus. Sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, foi contar isso aos seus 2 irmãos que estavam do lado de fora. Então, Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram-na sobre os seus próprios ombros e, andando de costas e com os rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Quando Noé despertou do seu vinho, soube o que o filho mais moço havia feito. Então disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos para os seus irmãos. E continuou: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Que Deus engrandeça Jafé, e que ele habite nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, depois do dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Irmãos, antes de nós entrarmos no texto de hoje, que nós vamos estudar hoje, eu acho que é importante relembrar a ocasião, o momento em que o livro de Gênesis foi escrito, para que você saiba qual é o propósito original do livro de Gênesis. E a partir disso, descobrindo o propósito original desse livro, nós vamos conseguir extrair lições muito preciosas para o nosso tempo. Augustus Nicodemos, expondo esses textos de Gênesis, ele fala o seguinte, e é um princípio muito importante. Você só pode aplicar um texto se você souber qual é a intenção do autor, a intenção original. Gênesis foi escrito com uma intenção. Se você escapa dessa intenção, você vai aplicar Gênesis de qualquer jeito. Então, qual é a intenção do livro de Gênesis? O livro de Gênesis, ele é o primeiro livro de uma coleção de 5 livros. 5 livros. Esses livros, essa coleção é chamada de Pentateuco. É o Pentateuco da Bíblia. Estes livros, todos eles, foram escritos por Moisés durante a peregrinação de Israel no deserto e antes deles entrarem na terra de Canaã, a terra prometida a Israel. Então eu quero que você visualize isso. Moisés saiu com o povo de Israel do Egito, eles eram escravos lá, e eles peregrinaram durante 40 anos no deserto para entrar na terra de Canaã, que foi a terra que Deus prometeu dar para os israelitas, certo? Todo mundo se lembra disso. No meio do caminho, às vésperas de entrar em Canaã, Moisés escreve esses 5 livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ele escreve esses livros. Qual é a finalidade de Moisés? A finalidade é contar para os judeus, contar para os israelitas quem eles são, quem é o seu Criador, a quem eles pertencem, quem são eles como nação, formar uma identidade para eles. Eles tinham vivido séculos no Egito, eles perderam a sua identidade. Eles não sabiam quem eles eram. Então o objetivo é dar uma identidade para a nação de Israel e para que eles não se perdessem no meio do caminho. Eles iam entrar em uma terra em que existiam outros povos, com outros costumes, com outros deuses, com outros modos de viver. E se eles não tivessem uma identidade, uma consciência de quem eles eram e de quem tinha tirado eles do Egito, quando eles entrassem em Canaã, o que ia acontecer? Eles iriam se misturar, perder a sua identidade, adorar outros deuses,
se perder completamente. Então o objetivo de Moisés é instruir o povo de Israel, para que eles saibam quem eles são. Um outro detalhe importante é que o Senhor estava... Por que o Senhor estava expulsando os povos que viviam em Canaã? Tinham pessoas que moravam lá, certo? Não tinha outros povos, outras nações? Por que Deus estava expulsando essas pessoas? Por causa da sua pecaminosidade. As pessoas que moravam em Canaã eram pessoas violentas, eram pessoas imorais, eram pessoas idólatras. E Deus estava expulsando essas pessoas daquela terra e dando aquela terra para o seu povo, como uma forma de castigo, como uma forma de juízo para as pessoas que viviam em Canaã. Então, o povo de Israel não poderia imitar os povos que viviam em Canaã, porque senão o que ia acontecer? Se Deus estava expulsando as pessoas de Canaã e Israel imita Canaã, o que acontece com Israel? Israel seria expulso. Seria levado cativo daquela terra, assim como o povo de Canaã. Então o objetivo é alertar os israelitas para que eles não imitassem o povo de Canaã. É por isso que esse texto, ele é tão importante. Hoje eu vou pregar em apenas 9 versículos. Porque esse texto vai mostrar a origem do povo de Canaã. Quem é esse povo de Canaã? Por que Deus amaldiçoou esse povo? Por que Deus decidiu destruir esse povo? Então, o nosso sermão hoje vai ter 3 partes. Primeiro, o pecado de Noé. Nós vamos ver a queda de um santo de Deus. Em segundo lugar, nós veremos o pecado de Cã, o filho caçula de Noé. E em terceiro, nós vamos ver as bênçãos e as maldições que Noé proferiu para os seus filhos. Então vamos ver o versículo 20 e o 21 novamente. Diz assim: sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Em primeiro lugar, o pecado de Noé, a queda de Noé. O texto diz que Noé, ele era um agricultor, a semelhança de Adão. Assim como Adão, Noé era um agricultor. Existe um paralelo aqui entre Adão e Noé, porque Noé, ele é como se fosse um novo Adão. Ele vai cultivar a terra, ele vai encher a terra, ele vai guardar a terra. Ele recebe essa missão. Então Noé é um paralelo com Adão, ele também é agricultor. E algum tempo depois do dilúvio, quando a terra já podia ser cultivada, Noé então começa a produzir vinhos. Ele começa a plantar uvas, cultivar uma vinha e ele então começa a produzir vinho. O relato bíblico conta aqui no versículo 2, diz o seguinte: bebendo do vinho, embriagou-se. O texto diz que Noé ficou embriagado. E por causa da sua embriaguez, Noé, ele tirou completamente as suas roupas e ficou nu. Ficou despido dentro da sua tenda. E a nudez, irmãos, como nós vimos depois da queda, ela passou a ser motivo de vergonha. Ela passou a ser associada com o pecado. Ficar nu em público, ficar nu diante de outras pessoas, naquele tempo, era sinal de grande vergonha e muito mais, era sinal de profunda humilhação. É por isso que Deus então cobre a nudez ou a vergonha de Adão e de Eva. Porém, Noé aqui está fazendo o caminho contrário, porque ele está se embriagando e tirando completamente as suas roupas, expondo a sua vergonha, expondo a sua humilhação. E aqui você deve perceber que Noé caiu porque ele comeu Adão caiu porque ele comeu um fruto. Por que Noé cai? Noé cai porque ele também consome um fruto. Aqui é o vinho, mas ele consome um fruto. Então aqui, a queda dos dois vem em situações muito parecidas. Então Noé cultiva uma vinha, planta uvas, faz vinho,
bebe demais e fica embriagado. E então, isso leva Noé à grande vergonha. O que nós aprendemos aqui? Quais são os alertas que nós temos que extrair daqui? Primeiro, irmãos, é a primeira vez que o vinho ele é mencionado na Bíblia. É a primeira ocasião. É a primeira vez que essa palavra aparece. E logo na primeira vez, na primeira aparição, o vinho ele vem acompanhado de embriaguez e vergonha. Então, na primeira vez, ele já carrega um perigo, ele já carrega um alerta. E isso deve trazer para nós uma atitude, ouçam bem, por favor, porque há muita confusão com relação a esse assunto. Isso deve trazer para nós uma atitude de bastante seriedade, não só com relação à bebida alcoólica, mas com relação a todos os alimentos e bebidas em geral. Por quê? Seja a gula, seja a bebedeira, a falta de domínio próprio são vícios pecaminosos que devem ser tratados com bastante seriedade. Adão comeu, caiu. Noé bebeu, caiu. Ou seja, nós estamos diante de perigos reais. E se nós não temos domínio e equilíbrio diante dos alimentos e das bebidas, nós vamos cair. Nós vamos quebrar a lei de Deus. A falta de domínio próprio é um desvio da vontade de Deus. Seja com a comida, seja com a bebida. Tanto é que Paulo diz, quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Então nós temos que ter muita seriedade com isso. Eu estou falando isso porque no meio evangélico virou moda dizer assim, crente não bebe, mas come, não deveria, porque gula também é pecado. Não, mas eu não bebo. Mas você escandaliza as pessoas com a gula. Então, nós precisamos de ter muita cautela, muita seriedade nessas questões aqui. Em segundo lugar, nós temos que observar que a Bíblia não proíbe, ouçam bem o que eu vou dizer, com muito equilíbrio. Não há uma proibição clara na Bíblia a respeito do consumo de vinho. Não há. A Bíblia não proíbe. Na verdade, o que nós vemos na Bíblia é que Deus tinha dado todas as coisas ao homem. Antes desse episódio, Deus tinha dado toda a carne a Noé, todo o fruto. No fruto se inclui as uvas e o produto das uvas, que é o vinho, que é o consumo da uva in natura, que é o consumo do suco, do vinho, da bebida extraída do vinho. Então Deus deu todas essas coisas como mantimento. O vinho era visto no Antigo Testamento como um sinal de alegria e sinal da bênção de Deus. O vinho era utilizado até em refeições cerimoniais. O vinho era utilizado no culto, nas cerimônias da antiga dispensação. O vinho era utilizado nessas cerimônias. Então não há uma proibição. O vinho em si não carrega o pecado, ele não é pecaminoso por si só. Não é assim que a Bíblia mostra. O que a Bíblia mostra é que o pecado, ele corrompe todas as coisas boas que Deus criou. O pecado corrompe tudo. E o santo Noé, um filho de Adão, corrompido pelo pecado, ele não tem moderação. Ele não tem a moderação necessária e ele acaba se embriagando. O pecado de Noé foi o de beber vinho? Não. Qual foi o pecado de Noé? Foi o de se embriagar. Faltou a Noé moderação, domínio próprio. Olha o que Bruce Waltke diz. Ele diz o seguinte: o vinho pode trazer alegria quando ingerido em moderação. Lassidão moral e tristeza se ingerido em
excesso. Por essa razão, a embriaguez ela é condenada nas Escrituras. Hernandes Dias Lopes diz o seguinte, ouça, a Bíblia diz que o vinho é escarnecedor, Provérbios 21. E nesse sentido, a sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento, Oséias 4:11. A embriaguez tira do indivíduo o pudor, Lamentações 4:21. Por isso a Escritura estabelece que o santo nazireu, os sacerdotes oficiantes e os governantes, quando tomavam decisões, deviam abster-se do vinho. O que é abster-se? Não beber. Aqueles que estavam em consagração, aqueles sacerdotes que estavam em serviço no templo, os reis, nos atos de governo, eles deveriam abster-se do vinho. Por quê? Porque o vinho, ele é perigoso. Por causa da nossa corrupção. Por causa da nossa pecaminosidade. Então, irmãos, isso deve servir de grave alerta para nós. Apesar de não ter uma proibição do consumo de vinho, apesar de não ter uma proibição do consumo de bebida alcoólica, nós devemos olhar para o exemplo de Noé, um santo de Deus, olhar para as nossas próprias fraquezas, considerar quem nós somos e fazer uma escolha consciente. Escolher glorificar a Deus no comer e no beber, e jamais dar lugar ao diabo. Então, se você não tem domínio próprio, se você não tem moderação, se você tem um passado em que você não tinha controle sobre essas coisas, qual que é a melhor escolha? Abster-se completamente. Essa seria com certeza a melhor escolha. Porém, nós não podemos olhar para o nosso irmão que consome vinho, por exemplo, com moderação e condená-lo. Por quê? Porque não há nas Escrituras uma condenação ou uma orientação clara nesse sentido. E eu sei que eu estou tocando num vespeiro aqui. Mas eu preciso de ser bíblico. Nós não podemos ser legalistas. Precisamos adotar a maior cautela. A maior cautela. Eu, no contexto brasileiro, trabalhando na clínica, aconselhando pessoas com vícios, eu te recomendo de todo o coração a abstenção. Porque eu não acho que eu sou melhor do que Noé. E eu não acho que você também seja. Porém, é assim que nós devemos olhar para essas coisas. Esse relato também serve de alerta para o fato de que todas as pessoas, mesmo os melhores e maiores santos de Deus, estão sujeitos ao pecado. E não só estão sujeitos, mas de fato pecam. Todos nós pecamos. Isso deve nos humilhar, irmãos. Isso deve nos fazer dizer como Paulo, miserável homem que sou. Nós não devemos brincar com o pecado. Não devemos dar ocasião ao diabo. Não devemos dar ocasião à carne. Não devemos dar ocasião às nossas falhas. A carne, o mundo, o diabo, eles farão de tudo para arruinar a nossa história. Olha que mancha na história de Noé. Olha que mancha que ficou na vida desse homem. O diabo vai fazer de tudo para manchar a nossa história. E como homens e mulheres sujeitos ao pecado, nós precisamos ser vigilantes, alerta, fiéis, nos guardar incontaminados de todo o mal. Mas isso aqui também é um alerta para que você jamais deposite a sua fé e a sua confiança em pessoas. Ah não, fulano é um grande pastor, fulano é um grande homem de Deus, ciclana é uma grande mulher de Deus, esse tal é um herói da fé. Não deposite a sua fé e a sua confiança
não deposite a sua fé e a sua confiança em pessoas, porque todos nós somos falhos, miseráveis, pecadores. Então esse é o pecado de Noé. Qual é o pecado de Noé? A embriaguez. Noé se embriagou, não teve domínio próprio. Agora vejamos o pecado de Cã, versículo 22. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, foi contar isso aos seus 2 irmãos que estavam do lado de fora. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram-na sobre os seus próprios ombros e, andando de costas e com os rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. O pecado de Noé, ele produz resultados desastrosos. E aqui eu quero alertar os pais, mais uma vez, para o cuidado com essa questão do vinho e da embriaguez. Olha o resultado desastroso que isso vai produzir na família de Noé. Os versículos dizem que Cã, o filho caçula de Noé, é interessante porque a Bíblia sempre fala Sem, Cã e Jafé. Sempre fala assim. Mas se fosse pela ordem de nascimento, Cã é o último. Cã é o caçula, ele é o mais novo filho de Noé. A Bíblia diz que Cã entrou na tenda de Noé, entrou na tenda do seu pai e viu o seu pai nu. E viu a vergonha do seu pai. Irmãos, há muita discussão em volta do que teria acontecido ali dentro daquela tenda. Se você for ler os comentários, se você for procurar os estudiosos, vai ter várias opiniões diferentes e algumas bem controversas. Algumas opiniões bem fortes. Mas nós não devemos ir além do que o texto diz. Nós não devemos especular em cima do texto. O texto diz o quê? Que Cã viu a nudez do seu pai e saiu da tenda para contar aos seus irmãos. É só isso que o texto diz. O texto não relata nenhum tipo de comportamento homossexual ou abusivo. Ele só relata isso. Então é aqui que nós devemos ver. A palavra hebraica que diz que ele viu, a palavra ver, ela indica olhar detidamente, ou seja, olhar demoradamente. Ou seja, Cã, ele não viu o pai naquela situação de relance. Ele não viu a vergonha do pai de forma acidental ou passageira, sabe? Quando você simplesmente bate os olhos e já se volta para outra coisa. Não. O texto indica que Cã se demorou. Ele contemplou. Ele ficou olhando e contemplando a nudez do seu pai. O que é um ato de desrespeito muito grave. Essa demora de Cã em contemplar aquilo. Logo em seguida, ele sai da tenda e ele vai contar para os seus irmãos o que estava acontecendo. Então, Ademar, ele não só viu o pecado do pai, ele também propagou, contou, em tom de deboche, em tom de risada. Ele agiu com zombaria, ele agiu com desprezo. Provavelmente ele chegou do lado de fora da tenda, com um sorriso no rosto, dizendo: "Oh, vocês viram o que o pai fez? Vocês não viram? Vai lá dentro da tenda ver. Vai lá para vocês verem o que aquele velho maluco está aprontando lá dentro." Gente, mas esse nosso pai é doido mesmo. Ó, acabou. Noézão já era. É esse o comportamento de Cã com relação aos seus irmãos. Zombaria e desprezo. Porém, o que os seus irmãos fazem? Sem e Jafé. O versículo 23 diz que eles pegaram uma capa, colocaram sobre os ombros, andaram de costas dentro da tenda até o seu pai e cobriram o pai com aquela capa. Jogaram a capa sobre o pai para evitar simplesmente colocar os olhos no pai. O que nós aprendemos aqui? Pais e mães, prestem muita atenção.
nós devemos vigiar as nossas atitudes dentro de casa. Nós devemos vigiar as palavras que saem da nossa boca, os nossos comportamentos, os nossos pensamentos e tudo aquilo que fazemos dentro de casa. Por quê? Porque os nossos filhos, eles estão observando. Eles estão contemplando. Eles veem os pais fofocando, eles veem os pais falando mal dos irmãos da igreja, eles veem os pais mentindo, eles veem os pais bebendo, eles veem os pais comendo desenfreadamente. Os filhos veem essas coisas. E isso escandaliza eles. E isso leva eles a copiar, imitar o nosso procedimento. Isso é uma coisa muito grave. O pecado de Noé é culpado pelo pecado de Cã? Não, mas o pecado de Noé trouxe profunda desgraça. Por quê? Porque deu ocasião, serviu de exemplo. Em Efésios, capítulo 6, versículo 4, a Bíblia diz: não, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira. Não devemos dar ocasião para os nossos filhos pecarem. Nós devemos ser exemplo de dedicação e integridade em tudo. O salmista, me fugiu agora qual é o salmo, mas ele diz: andarei de forma íntegra dentro da minha casa, não colocarei impureza diante dos meus olhos. É o comportamento que nós devemos ter dentro do nosso lar. Com os filhos de Noé, nós aprendemos uma coisa também muito importante, que está lá em Provérbios 17, 9. Diz assim: quem encobre a transgressão fortalece a amizade, mas o que insiste no assunto separa os maiores amigos. Nós aprendemos isso na prática, olhando para os filhos de Noé. Por quê? Porque Cã tem uma atitude de desrespeito com o pai, zombaria, desprezo, e ele age com profundo deboche, e ele expõe as falhas do pai. Ao invés de encobrir a transgressão, o que ele faz? Ele insiste no assunto. Ele traz o assunto à baila. Tem outras traduções que falam assim: quem traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Cã, ele está insistindo no assunto, trazendo o assunto à baila, trazendo vergonha para o seu pai. Pior do que cometer um pecado é expor publicamente os pecados dos outros. Talvez você acha que você não tem nenhum pecado que as pessoas poderiam comentar ou expor. Porém, você faz pior. Porque nós somos tentados constantemente a expor os pecados dos outros. Nossa, você ficou sabendo de fulano? Não está sabendo? Então eu vou te contar. É absurdo o que aconteceu. Nós expomos os pecados das outras pessoas. Isso ofende a Deus, isso ofende as outras pessoas. E é tão fácil. Um passo. E nós fazemos isso. Porém, com Sem e Jafé, nós aprendemos o valor da misericórdia e o valor da compaixão. Por quê? Porque eles cobrem o amor deles, como diz o apóstolo Pedro, o amor cobre multidão de pecados. Então o amor, simbolizado naquela capa, cobre a nudez de Noé e assim cobre uma multidão de pecados. Olha o que o Arsby diz: quando uma pessoa peca e ficamos sabendo, nossa tarefa não é sair por aí expondo a pessoa e incentivando outros a espalhar más notícias, mas ajudar a restaurar a pessoa em sua fraqueza espiritual. Qual é a atitude correta? É a atitude de Sem e de Jafé. Eles honraram o velho pai. Em último lugar, aqui nesse tópico, nós aprendemos que em uma mesma família, ouçam bem, em uma mesma família pode existir tanto a semente da promessa quanto a semente da serpente. Para onde que a gente volta? Gênesis capítulo 3. O seu descendente esmagará a cabeça da serpente, a serpente ferirá o seu
calcanhar. O que nós temos dentro da família de Noé? Um filho da serpente e filhos da promessa. Dentro de uma mesma casa. Dentro de um mesmo lar. Filhos piedosos, filhos perversos. Membros bons, justos, membros ímpios. O que isso nos ensina, Newton? Isso nos ensina que o evangelho deve ser constantemente pregado e relembrado dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares. Nós devemos orar uns pelos outros, dentro de casa. Já perceberam que, às vezes, quando a gente passa por uma crise ou uma situação, a primeira pessoa que a gente procura para orar por nós é o pastor? Manda uma mensagem: pastor, ora por isso, assim, assim, assim. Mas a gente raramente fala com o nosso cônjuge. Meu bem, vamos orar juntos por isso que nós estamos enfrentando? Vamos orar juntos aqui ao pé da cama por essas crises, pela igreja, pelas nossas tribulações, ou mais. Um cônjuge chegar e dizer: meu amor, eu estou passando por uma severa dificuldade, uma grave tentação, e eu preciso que você ore por mim. Mas nós não fazemos isso. O que nós fazemos? Pastor, ou então tem gente que manda mensagem na caixinha de perguntas do pastor que está lá no Instagram: pastor, isso assim, assim, assim é pecado? Pastor, ore por mim, pelo meu casamento. Gente, e a nossa família? E a nossa comunidade? Nós precisamos de pregar uns para os outros e orar uns pelos outros. Agora nós vamos para o encerramento desse texto tão importante. Versículo 24. Quando Noé despertou do seu vinho, soube que o filho mais velho, o filho mais moço, havia feito. Então disse: maldito seja, qual é a palavra? Canaã. Seja servo dos servos para os seus irmãos. Aqui nós temos as bênçãos e maldições. E aqui você vai entender a relação entre Israel e Canaã. Esses versículos são muito importantes. E eu tenho certeza que você já leu esses versículos várias vezes assim, ó, passando por eles. Rapidinho. Ah, entendi aqui. Mas olha que interessante. A maldição proferida por Noé não foi contra Cã. Quem é Cã? É o filho caçula de Noé. Quem é Canaã? Canaã é o filho caçula de Cã. Olha que interessante. A maldição é contra Canaã. Assim como Cã era o filho caçula de Noé e desonrou seu pai, assim a maldição recai sobre o filho caçula dele. E é Canaã, o filho caçula, quem vai desonrar o seu pai. Cã. Cã vai sofrer a mesma coisa que ele fez. Porém, por meio do seu caçula, por meio do seu filho. Irmãos, aqui nós não devemos entender que os filhos são amaldiçoados por causa do pecado dos pais, tá? Presta atenção, isso aqui é uma narrativa. O autor está contando um fato que aconteceu. Ele não está dizendo assim: olha, todas as vezes que um pai pecar, o filho será amaldiçoado. Isso aqui não é uma norma. Isso é um fato. É uma narrativa. Não significa que se repete. É um fato. Então nós não devemos presumir que filhos são amaldiçoados pelo pecado dos pais. Mas aqui nós aprendemos uma coisa, pais, que é o princípio da solidariedade. O que é esse princípio da solidariedade? É a regra da imitação. Noé, como um profeta, ele olha para o futuro e ele enxerga, ele vê que os filhos de Cã iriam imitar o exemplo do seu pai. E então eles seriam violentos, maus e imorais. O povo de
Canaã, um povo violento. No capítulo 10, você não precisa ir lá, mas você toma nota. No capítulo 10, versículo 13 a 16, esse capítulo é chamado de Tábua das Nações, porque ele vai explicar todas as nações que surgiram de Sem, Cã e Jafé. E do 13 ao 16, vai falar quem são os povos que são os descendentes de Canaã. Quem são esses povos? São pessoas más, ferozes, imorais. De Canaã, ouçam bem, vieram os filisteus, os egípcios, os assírios e os babilônicos. Então, aquele povo que vai escravizar Israel, que são os egípcios, são filhos de quem? Canaã. E os filisteus, que vão lutar contra os israelitas, são filhos de quem? Golias, é filho de quem? Canaã. E os assírios, que vão matar os israelitas dentro, ali, eles vão invadir Jerusalém, fazer um estrago. Nínive. Quem são os ninivitas? Filhos de Canaã. E os babilônicos? Nabucodonosor. Quem é Nabucodonosor? É filho de Canaã. Então, nós vemos aqui que esses povos, eles oprimiram, guerrearam contra o povo de Deus. Por quê? Porque eles imitaram o exemplo de quem? Do seu pai. Mas aí você diz assim para mim, mas a profecia diz que os filhos de Canaã seria servo dos seus irmãos. Você está falando que eles oprimiram e guerrearam contra Israel? Mas quem sempre venceu no final? Quem? Quem, gente? Aonde que está a Babilônia? Me mostra a Babilônia no mapa. A Babilônia não caiu? Você consegue me mostrar Israel no mapa? Quem venceu? Israel. A promessa se cumpriu? Sim. A profecia se cumpriu. Nós vemos essa profecia se cumprir. Em segundo lugar, veja o versículo 26, que coisa interessante. Olha só aonde nós vamos chegar. 26. Continuou. Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. A segunda fala de Noé não é uma maldição. A segunda fala de Noé é uma bênção. Sobre quem? Sobre Sem, o filho mais velho, Sem. Só que na bênção, Noé não fala assim, seja abençoado Sem. O que Noé fala? Seja bendito o Senhor, Deus de Sem. Noé, o que ele está fazendo aqui? Ele está invocando o Deus da aliança. Aquele Deus que fez aliança com ele ali no início do capítulo 9. Ele está chamando este Deus e dizendo que o Senhor seja bendito. O Senhor é o Deus de Sem. Sem é teu filho. Sem é teu servo. Sem, ele é um homem piedoso. É de Sem que virá uma geração de homens piedosos que vai andar com Deus. Deus fará uma aliança com Sem. Quem é que saiu? Quem são os povos que descendem de Sem? Quem são os homens que descendem de Sem? Sem é escolhido por Deus para ser o pai de Abraão. Abraão é filho de Sem. Isaac é filho de Sem. Jacó é filho de Sem. É de Sem que vêm os judeus. Deus fez uma aliança com Sem. E é de Sem que veio Cristo. É de Sem que veio o Senhor Jesus. E aqui nós vemos que a promessa permanece de pé. Marilene, parece que ia dar tudo errado.
Quando Noé bebe aquele vinho, fica embriagado, parece que vai sair tudo do controle de novo. Estamos no jardim e teve outra queda, meu Deus. E a promessa, Leusa? A promessa está de pé. Gênesis 3:15. De Sem vai sair um descendente que vai esmagar a cabeça da serpente. Bendito seja Deus. Olha que interessante. Descobriu de onde saem os descendentes, os judeus? O povo com quem Deus fez uma aliança. Mas agora, como dizem os pregadores pentecostais, se prepara para dar um glória. Veja o versículo 27. Que Deus engrandeça Jafé. E que ele habite nas tendas de Sem. E que Canaã lhe seja servo. Terceiro e último. As bênçãos proferidas para Jafé. A bênção é simples. Sem é o povo da aliança. Deus tem uma aliança com eles. É deles que vai vir o Cristo. E Jafé? Jafé? Que Deus multiplique Jafé. E que Jafé habite nas tendas de Sem. É essa a bênção proferida. Irmãos, Jafé. Quem são os povos que vieram de Jafé? Alguém consegue dizer? Os povos que descendem de Jafé são os povos chamados de gentílicos. São os gentios. Quem são eles? São aquelas pessoas que foram viver na região da Grécia, na região da Anatólia. E a Bíblia diz, Noé está dizendo, olha, que Jafé venha morar nas tendas de Sem. Irmãos, quando que isso se cumpriu? Quando que essa profecia se cumpriu? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1, versículo 16. Diz o seguinte: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu. Quem é o judeu? Filho de Sem. E também do grego. Quem é o grego? O grego é o filho de Jafé. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Quando é que a promessa de Deus se cumpre? A promessa feita a Jafé. A promessa feita a Jafé, essa profecia se cumpriu no Novo Testamento. Quando Cristo veio e a salvação, ela alcançou tanto os judeus quanto os gentios, gregos, romanos, os povos da Itália, os povos da Europa, os povos da América, os buritizalenses. Nós estávamos lá em Jafé. Jafé é o nosso pai. Nós somos gentios, nós não somos judeus, mas nós estamos habitando nas tendas de Sem. Nós somos o povo da aliança, nós somos o novo Israel de Deus, nós somos uma nova humanidade, um novo corpo, o corpo de Cristo, unidos. A cruz derrubou o muro de separação que havia entre nós e nós desfrutamos dos mesmos privilégios. Pela nossa carne? Não. Pelo nosso sangue? Não. Pelas nossas obras? Também não. Pela circuncisão? Também não. Pela fé. Cristo é o Salvador, tanto dos judeus quanto dos gentios. Em Adão, em Noé, nós temos outro Adão. Um outro Adão imperfeito e incapaz. Um outro Adão que caiu. Apesar de Noé ser justo e bom, ele cai.
Ele não satisfaz as demandas da justiça e da lei de Deus. Ele cai em grande vergonha. Ele é um herói, mas ele é um herói falho. E um herói que aponta para outro, que ainda ia vir. Descendente de Sem, dos judeus, para salvar Noé, para salvar Sem, para salvar Jafé, para salvar você, para salvar eu. Esse homem é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador perfeito. Ele comia, ele bebia, mas ele não caiu. Ele tinha domínio próprio. Ele não era comilão nem beberrão. Ele era íntegro, santo, justo, verdadeiro. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. E agora todo aquele que nele crê é declarado filho de Deus. Que grande consolação nós temos aqui. Cristo venceu. Não no jardim, não no mundo regenerado, no deserto, na cruz, no sepulcro. Ele venceu. E ele pode salvar você. É uma grande bênção. Esse texto é maravilhoso. Essas profecias se cumpriram perfeitamente. Ainda haverá um último levante da serpente de Satanás através dos filhos de Canaã, através dos ímpios. Mas o que a Bíblia nos diz? Que Cristo, com o sopro da sua boca, destruirá o anticristo, a besta e todos os seus servos. Que nós louvemos e glorifiquemos a Deus. Você foi salvo? Você crê em Cristo? Você tem andado com Ele? Você depositou a sua fé e a sua confiança nele? Você consegue olhar para a cruz e enxergar esse descendente de Sem que abriu as tendas para que nós, gentios, pudéssemos entrar e encontrar salvação e entrar em aliança com Deus? Que maravilha é isso! Que graça é essa? Então que todos nós possamos sair daqui hoje e contar essa boa notícia para as nossas mães, pais e familiares. Cristo veio para salvar toda a humanidade. Amém? Vamos orar então. Senhor, te damos graças, te louvamos, te bendizemos pela pessoa de Cristo, o Filho de Deus. Ele veio e ele morreu no nosso lugar. Não só morreu, mas ele viveu no nosso lugar. Venceu as lutas que nós não conseguimos vencer. Dominou todas as fraquezas a que ele foi sujeito. E triunfou em grande glória naquela cruz. E depois no jardim. Se levantou do sepulcro e uniu em seu corpo judeus e gentios para o louvor da sua glória. Senhor, aqui nessa manhã, hoje é dia de salvação. Há pessoas que precisam desesperadamente serem salvas. Salva todas elas. Que o Senhor possa ter misericórdia, compaixão e atrair os corações de todos para Ti, para que creiam e sejam salvos. Aqueles que já creem, que o Senhor renove hoje com eles a sua aliança. E que o Senhor mesmo diga a eles e lembre-os que o Senhor é o Deus deles, o Pai deles, o Salvador deles. Nunca os abandonará e nenhuma das suas promessas cairá sem que seja cumprida. Porque apesar de não sermos judeus, habitamos na tenda de Sem e somos igreja, o Israel de Deus, para o louvor da sua glória. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém.